Magu e Lebrun, médicos do céu, médicos da terra. Já estou revelando histórias de partida, vou lhes contar aquela de Manon, que é extraordinária e que nos marcou muito naquele momento. Todos os jovens ficaram muito revoltados, fato que compreenderam mais tarde. Quanto uma alma é preciosa, com ela às vezes custa caro. Como ela às vezes custa caro. Manon veio me ver e ela já tinha um câncer generalizado, era reincidência. Esta jovem mulher, há alguns anos, pelejando, enquanto nós ainda não tínhamos começado a acompanhar as doenças graves, perguntei ao guia espiritual Ed se podia ajudá-la. Infelizmente não, respondeu. Ela foi atingida de forma irreversível, não acredita em nada, é totalmente ateia, rejeitando até a ideia de Deus ou forças cósmicas quaisquer. Passaram-se 2 anos, o seu estado agravando-se bruscamente, por intermédio de um colega magnetizador que tinha cuidado dela. Ela entra em contato comigo para de novo pedir a minha ajuda. Para minha grande surpresa, o guia espiritual Ed me disse: leve-a para o grupo rápido. Manon tinha uma personalidade forte, dotada de inteligência superior à média. Entraram no grupo, ela e seu companheiro, cheio de esperança. Aconteceu um fato estranho, único nos anais de nosso grupo. Veio o médico do além e disse: se vocês rezarem muito, se vocês são capazes de fazer um esforço muito grande, Manon sarará. Depois de 3 meses, Manon encontrou a fé total. Ela morreu rezando, adormecendo pacificamente. A revolta dos jovens foi grande. Por quê? Porque o médico do além mentiu? Perguntou. No dia do funeral encontramos a sua mãe e ela me disse: o que vocês fizeram para Manon encontrar a fé? Perguntou. Ela nunca acreditou em nada. Quando pequena, se eu a mandasse assistir o catecismo, ela acabava assim, tendo uma crise de nervos. Sempre tive fé, porém nunca consegui levá-la à igreja. Ela sentia grande ódio dos padres e de tudo referente à igreja, ódio que nunca consegui entender. A explicação nos foi dada pouco depois por um guia espiritual. Quando Manon entrou para o grupo, ela estava finalmente pronta para receber a luz. Porém, os dias já estavam contados. Talvez foram a doença terrível ou o amor de seu companheiro, ou por fim outros fatores que interviram. Para nós a cura foi aquela de sua alma, sua verdadeira cura espiritual. Quanto tempo, quanto devaneio, quanto sofrimento antes de encontrar Deus, para nós era a única ocasião para libertá-la, mas precisávamos de muito amor, muitas orações e muitos sacrifícios para nos motivar, e dispunhamos de pouquíssimo tempo. Essa é a triste, mas linda história de Manon, morta no auge de sua juventude. Seu companheiro, a quem pedi 2 anos de reflexão antes de querer juntar-se a nós, nunca aceita alguém, está de choque. Hoje faz parte do nosso grupo, assim como nós. Ele nunca esqueceu Manon, a sua irmã. Às vezes acontece, coisa muito rara, que um médico do além, o guia espiritual Ed, faça um diagnóstico exato para alertar algum membro do grupo. Um dia um enfermeiro do grupo estava falando com o guia Ed. Seu pai estava se sentindo muito cansado, submetendo-se a diversos exames. Estava com 70 anos. De um só golpe, o guia Ed lhe disse que o pai fora atingido por uma doença irreversível e com a evolução rápida demais. Acrescentou que todos nós, de qualquer maneira, teríamos que morrer um dia, que o pai e sua família tinham muita fé, que ele não sofreria e que viveria mais um bom tempo antes de partir. O diagnóstico oficial veio depois de 4 dias. Melanosarcoma e uma forma de câncer circulatório. Os médicos acham que o desenlace virá rapidamente, 3 semanas ou 6 meses. Quem pode saber exatamente? Perguntava. Esse senhor, vice-presidente do nosso grupo, um homem cheio de sabedoria e bondade, seria muito lamentado. Além do tratamento médico, nós o tratamos pelo magnetismo. Ele sobreviveu normalmente, cheio de alegria, levando uma vida normal, com seus lazeres preferidos, a pesca, a leitura, as viagens. Ao cabo de 2 anos, onde nenhum sintoma da doença apareceu, um dia ele acordou cansado e com indigestão. Estava em Golfo, Juan, telefonou-me, perguntando o que fazer, levando em conta as palavras do guia espiritual Ed. Achei que teríamos de agir rapidamente. Daniel pegou o avião para trazê-lo de volta a Grenoble de carro.
Na mesma tarde, um especialista foi chamado, recebeu-o sentado em uma poltrona, ofereceu um aperitivo e concordou em fazer os exames no dia seguinte. Às 2 horas da madrugada, ele acordou anunciando com a maior calma a sua esposa e sua filha, que estavam morrendo. Quando cheguei, abriu os olhos, sorriu e avisou-me de sua morte próxima. Perguntei se estava com medo. Ele respondeu: não, vamos rezar juntos. E todos rezamos. Foi assim, a cabeça entre as mãos como um santo. As pessoas se prepararam para a morte durante a vida toda. E o guia espiritual Eti disse muito bem: ele tem tanta fé que ele não sofrerá. Senhora C, esposa do nosso vice-presidente, viveu mais alguns anos e um dia foi atingido por sua vez por um câncer de mama com metástase cutânea e danos ganglionários. O choque foi muito grande. Após uma forte crise de nervos, o seu médico da família nada tinha reparado. Depois de muitas lágrimas saltares, calmamente fez seu balanço. Estou com 76 anos e a vida mimou-me bastante. Devo morrer dignamente como papa. Assim ela chamava seu marido, a que tinha abandonado 15 anos atrás. Ela fez sua filha enfermeira e lhe prometeu que a deixaria partir rapidamente quando o momento chegasse. Na de sobrevivência artificial, esta vez ela escolheu um médico do grupo, famoso por sua humanidade e utilização de terapias alternativas, e pediu para que cuidasse dela. Em seguida ela me pediu para ajudar através do magnetismo, a ajuda do grupo, de forma que pudesse viver o melhor possível e deixar tudo em perfeita ordem. Em seguida, esta pequena mulher cheia de princípios, após uma vida exemplar e guinada, delineou um programa seu: viver quanto melhor possível, morrer de forma serena. Tomou seus medicamentos com muita seriedade, não esqueceu uma sessão sequer de magnetismo, cuidou de sua alimentação e de sua aparência, suas distrações, preservou seu sorriso, entregou-se nas mãos de Deus e o grupo com confiança total. Dentro de pouco devo morrer. Pedirei do meu guia espiritual para vir me pegar. Vou reencontrar meu marido, não quero vir a ser peso para meus filhos, disse ela. Foi até o tabelião para redigir seu testamento. O tabelião ficou espantado ouvindo esta senhora sorridente, rodeada por suas 2 filhas, discutindo os detalhes de sua morte. Em seguida ela tratou de arrumar a casa, os armários, as flores, etc. Vocês acham que deveria comprar um vestido novo? Perguntou. Não seria fútil para uma moribunda, não? Perguntou. Os gêmeos caíram na gargalhada. Você, mami, se tornará imortal só para nós azucrinar. Você se tornará imortal só para nos azucrinar. Durante esse período de mais ou menos 8 meses, ela não parou nem para constatar que tinha sido curada. A atitude dela ajudou a sua cura e para o processo de envelhecimento da doença, fazendo suas palavras de Montaigne de alongar os ofícios da vida tanto quanto for possível, para que a morte me encontre em plena atividade e desplicente dela. A vida retoma seu caminho normal, não se falando mais da doença. Todavia, a idade avançada estava presente. Num dia de muito calor, ela sofreu uma hemorragia cerebral, ficando uma mão paralisada. O equilíbrio tornou-se difícil. Ela acordava, levantando-se e, a muito custo, cuidava de seus afazeres domésticos. O médico, constado vendo sua determinação, não teve coragem de hospitalizá-la. A filha enfermeira fica a seu lado. De novo, começam a tratar os documentos, retirar dinheiro do banco em caso de necessidade. Pediu que avisasse a filha que mora no Canadá. No dia seguinte, após um banho perfumado que ele fez muito bem, ela pediu para redigir seu atestado de óbito. Diante da indignação da filha, disse-lhe alegremente: mas minha filha, eu estou morrendo e esta vez eu quero morrer. Uma vez o atestado escrito, deitou-se, teve uma leve falta respiratória, dizendo: meu Deus, se somente pudesse adormecer. Pediu desculpas ao seu genro que acabava de chegar para vê-la. As horas passaram pacíficas e doces. Dentro do quarto reinava a atmosfera de paz e amor. Ela estava rezando, em seu rosto havia uma expressão de felicidade intensa. Uma luminosidade uma luminosa irradiação emanava dela. Com um último suspiro disse: encontrei Papa, meu marido, e tudo terminou. Sua filha, que é vice-presidente do grupo em substituição a seu pai, disse-me ter compreendido bem mais tarde que a mãe tinha se deitado depois do almoço com a decisão de partir para este mundo invisível na qual ela acreditava. Todos os negócios estando em dia, ela tinha retirado pela primeira vez na vida a sua aliança. Para ser cremada, todo metal é retirado. Com muita grandeza, ela presidiu a cerimônia final. Em concordância com as suas filhas, senti-me na obrigação de comunicar este exemplo. A fé deveria permitir a todos que creem de viver com dignidade as últimas etapas do percurso terrestre.
e entrar no além com serenidade, em paz, vivos. Muitas vezes perguntam sobre a questão do suicídio. É um ato contra a natureza, mas que ninguém tem o direito de julgar. Durante a guerra, Dr. Vale, chefe da resistência suicidou-se em uma cela após a sua sessão de torturas pela Gestapo. Ele receava falar durante o interrogatório o que causaria a morte de muitos outros. Preferia morrer mesmo. É um herói. A pessoa pode suicidar-se para escapar a um sofrimento grande ou a uma desgraça. Se a lei da reencarnação fosse conhecida, haveria menos suicídio, já que se sabe que a pessoa reencontrará o mesmo sofrimento em sua outra vida, a menos que ele encontre seres suscetíveis para recompor o nosso karma e evoluir espiritualmente. Isto não evitará a experiência, mas nos permitirá suportá-la melhor. Um dia Jacques veio me explicar que sua mulher ficou internada depois de uma história bem esquisita. Casados e felizes, tiveram um bebê quando o pai de Jacques foi morto em um acidente de carro. O corpo foi levado para o necrotério, onde a família, ou seja, Jacques e sua esposa Mirielle, foram identificá-lo. Mirielle entrou no necrotério em estado normal para sair toda prostrada. Uma terrível experiência estava para começar. Ela ficou traumatizada de tal forma que tudo que ela desejava era suicidar-se. Durante dias ela ficou deitada em sua cama, inerte, sem vida, para em seguida, visto o seu estado grave, ser levada a um sanatório psiquiátrico. Intrigada por essa história, perguntei ao guia espiritual Ed o que tinha se passado. Ed contou-me que Marielle tinha se suicidado em uma vida anterior, deixando 2 crianças pequenas. Quando Marielle viu seu sogro no necrotério, ela sofreu uma violenta reminiscência, causa do estado de choque. Meu guia me pediu para cuidar dela com magnetismo, se possível, fazer que ambos entrassem no grupo, assim eles poderiam encarar outras experiências, ser libertados para que a grande mancha fosse apagada para sempre. E assim foi feito. Mais tarde Marielle me contou que na hora de identificar seu sogro, ela se viu em uma espécie de flash, deitada em seu lugar, com as vias dos pulsos cortados, o que causou gravidade do choque. Durante a cura, que foi bem rápida, ela desejou ter uma segunda criança. Na realidade, este casal passou por muitas emboscadas na vida, mas ele continua entre nós e pensamos que tanto um quanto o outro conhecerão em breve a serenidade que eles tanto merecem. Há muito tempo que o Dr. Drassard faz parte do nosso grupo. Ele pratica o acompanhamento dos moribundos e seu depoimento aqui tem um valor todo particular. Gostaria de chamar a atenção do leitor sobre a seguinte frase escrita por ele: quando o moribundo é acompanhado, chega-se a um momento onde não se sabe quem acompanha quem. Todos nós temos nos feito esta pergunta. Durante muito tempo, o médico que sou eu tem se feito esta pergunta, igual a todos os meus colegas de profissão: qual seria este azar cego ou desafio à compreensão e frustra os projetos humanos? Perguntava. O médico que acompanha seu paciente recebe da morte pelo menos 3 perguntas. Em primeiro lugar, a pergunta do fracasso, as limitações de seu poder, as limitações da ciência em dar uma resposta às perguntas humanas. Em segundo lugar, a segunda pergunta da angústia perante a ideia da própria morte, pois nem sempre ele poderá fazê-la. A pessoa interposta. Terceiro, por fim, como para todo ser humano, a pergunta da morte traz implicitamente a interrogação sobre o sentido da vida. Nestas páginas, Magui expôs sua compreensão das coisas, suas múltiplas experiências de contato com seres desencarnados, os espíritos. Não me considero apto para adotar um ponto de vista científico sobre o assunto. Somente posso afirmar ter participado de algum desse diálogo, o bastante para não duvidar da existência de uma vida, da consciência após a morte. A intenção desse livro não é trazer provas, mas relatar uma experiência pessoal e propô-lo como fonte de reflexão. A origem de perguntas cuja resposta encontra-se na assim chamadas circunstâncias da vida. No entanto, o reconhecimento da existência do além não responde necessariamente à pergunta sobre o sentido da vida. Esta pergunta pode e deve ser independente, ficar aberta. É humano que o seja. Acredito que cada um está livre para responder a seu método ou deixar a pergunta aberta. Muitos médicos acompanham seus doentes com uma visão bem diferente. Peço-lhe que me permitam expressar meu respeito pelos seus pontos de vista, assim como a minha admiração pela sua coragem. Muitos entre nós esforçam-se com grande objetividade em fazer calar suas visões e de escutar seus corações em respeito ao outro e à sua própria verdade. Em torno de Magui formou-se um núcleo, depois um grupo de pessoas de boa vontade, oriundos de diversas camadas sociais, as preocupações, religiões e muitas maneiras de pensar diferentes. Ao longo dos anos, criou-se uma coesão, um tipo de afeição recíproca tal que o centro deste grupo é a fonte do amor. Magui e Ed contribuíram largamente para a materialização desta fonte.
um grupo de auxílio mútuo no plano material e social, mas também um grupo de ajuda espiritual através da oração e da materialização desta presença magnética, que cada um a expressa a seu modo, sem que sua fonte lhe pertença. Quando se fala em ajuda espiritual, é o trabalho de um grupo e não a pretensão de um ser humano de saber mais do que aqueles que ele quer ajudar. Aqueles que recorrem a este grupo são muitas vezes os próprios doentes. O corpo não é o objeto de nossa atenção. Os médicos estão aí para isto. Só eles têm esse direito, só eles são os guardiões desta herança. Tentamos responder ao sofrimento do ser humano e muitas vezes esse sofrimento ultrapassa os limites da dor física. Aquele que sofre é absorvido pela dor física ou identificado pela dor moral. Chega-se a um momento quando nada mais existe, ou como diz alguns sábios, a energia segue o pensamento. Mas a morte também é alegre, feliz, simples, natural. Um amigo do invisível, invisível aos nossos olhos, vem às vezes nos cumprimentar de repente. Isto quando as circunstâncias o permitem. Esses momentos de tagarelice, não tem nada, são privilégios, nos casos muita alegria e serenidade. Acabava de dar uma volta pelo horizonte com o guia espiritual Ed, em uma conversação sem sequência, como nos acontece às vezes. Na hora de sua partida, Daniel ficou imóvel, em transe. Estou esperando, dentro de poucos segundos ouvir. Abraço. Bom dia, sou um amigo desconhecido, sou o médico que te trouxe ao mundo. Estava passando por aqui, tenho um prazer de te cumprimentar. Estou encarregado de preparar teu nascimento espiritual, para você voltar ao além. Fecha aspas. Em seguida vieram muitos detalhes a meu respeito. Estou encantada de encontrar este amigo inesperado que vela sobre mim. Ele me explicou que eu já sabia, a morte é preparada durante toda a nossa vida e frequentemente aos membros de teu grupo. Então compreendi que estava falando da minha própria morte, coisa que não pude entender durante nossa conversação passional, e ri bem à vontade. Sexta parte, a reencarnação. Eu acabava de ler um estudo sobre a reencarnação. Minhas dúvidas ainda me perturbavam quando a pequena Madge me foi confiada. 2 anos, coberta de ictiose, o corpo todo crivado de verdadeiras escamas, como as de um peixe. Seu estado era grave. A garotinha saíra de um hospital parisiense, dormia cerca de 4 horas por noite. Apesar de todos os cuidados, seu estado não melhorava. E mais, era um verdadeiro monstrinho de feiura, insuportável, intragável. Era impossível deixá-lo em contato com crianças da sua idade. Ela as arranhava, mordia e berrava sem parar. Me era muito difícil amar esta criança, que eu que as adoro, tanto era a maldade que eu sentia nela. Influenciada por minha leitura, refleti sobre este caso particular e me disse: simples hipótese. Talvez ela tenha feito muito mal em uma vida anterior, talvez tenha torturado seres humanos. Se assim foi, vocês todos, meus amigos da resistência, vão me ajudar. No dia seguinte, as escamas começaram a cair. Creio que foi a minha primeira reflexão profunda sobre a tese dos renascimentos. A primeira vez que eu tomava consciência de um elo de causa e efeito, e que talvez ali se encontrava a razão de certas doenças inexplicadas e inexplicáveis nas criancinhas. Ao longo dos anos, as experiências se multiplicaram, frequentemente surpreendentes ou desconcertantes. Elise e Liliane eram inseparáveis, uma era a sombra da outra. Quando uma aparecia, a outra vinha em seguida. Um dia do mês de abril, Liliane pega o seu carro para ir ao encontro da amiga. Um pouco antes de Chambéry, sob uma chuva torrencial, ela derrapa e vai ao encontro de uma árvore. O motorista de um carro que vinha atrás a retirou de um amontoado de metal retorcido e a transportou a uma clínica. Certamente isso nunca deve ser feito, mas salvou-lhe a vida. Tinha todas as costelas fraturadas, a membrana do coração perfurada, um severo traumatismo craniano, 20 dias de coma, 20 dias de angústia e tremenda luta pela vida, 20 dias onde diariamente dei à luz a esta minha filha. Deu-se uma piricardia, os esforços de reanimação não nos davam nenhuma esperança. Uma enorme corrente de ajuda formou-se ao nosso redor. Seus companheiros de promoção se revezavam sem parar entre Grenoble e Chambéry, valendo durante os dias e Alice durante as noites.
ela urrava sem cessar, não conhecia ninguém a não ser a mim, que representava a segurança. Logo que me ausentava, ela o prensitinho, perguntava as horas, a cada 2 minutos, gritando: ela vai me abandonar. Jamais baixamos os braços, a reza, a esperança era o nosso escudo. Uma grande tristeza bateu sobre nossa casa. Um dia levei sua irmãzinha Françoise, pois ela acreditar, por ela acreditar que Liliane estava morta, que desmaiou ao vê-la com o corpo crivado de tubos, mas ela viu mexer-se. Quão longos estes dias, estas horas, esses minutos para uma mãe. Todas as tardes nos reuníamos em casa para rezarmos juntos e assim mandar aos médicos do céu, do além, bastante material espiritual, para que isso recaísse com chuva beneficente sobre Liliane. Além da vigilância, além da corrente, Elise, nesta mesma hora, sentado na cama, lhe pegava a mão, rezando conosco. O contato se deu certa noite. Liliane, emergindo repetidamente do seu estado comatoso, perguntou: quem são estas pessoas ao meu redor? Perguntou. E apaziguado: ah, são eles. Mesmo acordada, ela tinha um sonho estranho e escrevia cartas. Vossa Excelência, obrigada pelo lindo alazão que me ofereceu, etc. Ela vivia episódios de caça num castelo de uma vida anterior. Uma quinta-feira, às 17 horas, eu me preparando para ir embora, Liliane pediu-me a bacia. De repente, ela exclama: oh, é um menino, um belo menino. Coitada, pensei, ela acredito estar dando à luz, mas ao chegar em casa fico sabendo que uma amiga acabara de dar à luz a um belo menino. Neste dia, às 17 horas, e oferecer suas dores a Deus em troca do restabelecimento de Liliane. Oferecer o seu sofrimento, jamais o desperdicem. Ofereçam o seu sofrimento, jamais o desperdicem. Nenhuma lágrima, nenhum sofrimento ofertado e aceito tem sido perdido na terra. Às vezes aquele que oferece jamais conhecerá a pessoa a quem ofereceu. Somente a oferenda é válida. Liliane sarou aos poucos, lentamente. Um dia, durante sua convalescência, era o mês de julho, deitado sob uma árvore de nosso parque em Orenque, ela sentiu um momento de desânimo e pôs-se a chorar. As folhas das árvores caíram repetidamente e a cobriram. Apesar de nossas crianças estarem familiarizadas com esses fenômenos espirituais, Liliane, deslumbrada, veio à minha procura. Ela tinha a prova da proteção invisível e bem real das forças espirituais que a cercavam. Nunca mais proferiu uma queixa, nunca mais sua fé sofreu algum abalo. Ela foi para nós e para todos que a conheceram um exemplo de coragem. Não podendo fazer nenhum trabalho físico, entediando-se um pouco, aos 20 anos é duro ficar inativo quando se está no auge da vida. Ela se empregou em um banco, sem nada nos dizer, por meu período para colar envelopes. Na primeira noite, ela me explicou que era vigiada por uma senhorita muito severa, que este trabalho era mortal e que uma tristeza terrível reinava no escritório. Mas mudarei isto, disse. No dia seguinte, colando seus envelopes, ela se pôs a cantar e neste mesmo dia foi posta no olho da rua por perturbar no serviço. Triste sociedade, onde cantar é pecado. Liliane casou-se, adotou uma menininha, as sequelas do acidente a impediram de se tornar mãe. 10 anos mais tarde, mamãe domingo, seu marido me chamou desvariado. Liliane havia perdido os sentidos, fora levada ao hospital de Grenoble, onde diagnosticada com uma meningiome que deveria ser operada. Longas horas de espera, de angústia pelos corredores, a abertura da caixa craniana, a intervenção durou 7 horas. Os médicos pensaram, sem poder confirmar, que o responsável foi um coágulo calcificado. Mais uma vez a corrente de pressa funcionou, tudo terminou bem e faço votos do fundo de minha alma que Liliane tenha acertado todas as suas contas nesta vida e mesmo nas outras que estão por vir. Se ela tiver que retornar a este mundo, pois a meu ver ela pegou uma dianteira sagrada. Miriam ainda tem uma dívida a ser paga. Tudo começou numa linda jornada de verão. Com fundo musical grego, Miriam e o homem de sua vida haviam tirado férias juntos, viajando alegres, felizes, quando a angústia se apoderou dela. Porque justamente nesse dia, se tudo ia tão bem, perguntava. Era o começo de uma terrível depressão, de médico em médico curandeiro. Miriam escalava as escadas de seu calvário. Nenhum tratamento dava certo. Ela era corajosa, tentava combater com todos os meios. Seu amado, os médicos, seus amigos, todos tentavam ajudar.
procurou refúgio no trabalho, mas as angústias eram muito fortes, o combate desigual. Quando havia, ela me confidenciou que só a morte podia libertá-la, algo lhe escapava, e além dela, algo incomum domina minha vontade. Por alguns instantes me torna um farrapo humano. Isso durava há 6 anos. Mas felizmente Miriam possuía muita fé aberta a certas experiências. Lhe peço para rezar comigo. Eu tentaria ajudá-la pelo magnetismo, mas eu achava que uma razão kármica poderia estar na origem desta história. Me entregava o fato de que estas angústias se desencadeassem, sobretudo no momento em que ela estava com um homem, em momentos que normalmente ela deveria estar muito feliz. Miriam estava parasitada, possuída efetivamente por uma entidade em uma vida anterior. Mãe abusiva, ela trancara sua filha para que esta não a abandonasse. Por sua vez, a filha, no invisível, vingava-se à sua maneira. Era a volta do bumerangue. Desde que soube a causa de sua perturbação, assim que se viu em volta de orações, ela orou por esta entidade. Tudo ficou em ordem. Miriam curou-se em 3 sessões, aparentemente. Mas ela curou-se rapidamente graças à sua compreensão. Ela rezou no fundo de sua alma por aquela que a obcecava. Lhe pediu perdão pelo passado e há 12 anos que não tem mais angústias. Alberto, um belo rapaz de 20 anos, trabalhando num escritório sofre de cãibra de escritor. Lhe abri a porta e a fechei imediatamente ao vê-lo. Como se uma força invisível, muito violenta, muito forte, me fizesse rejeitá-lo. Tenho horror a estes impulsos, como quem foge da peste. Me recompondo. O deixo entrar e ele faz 4 sessões de magnetismo em 3 semanas. A última foi numa sexta-feira de manhã. Ele está curado e me disse que ia passar o weekend esquiando. 3 semanas depois ficou sabendo através de sua mãe que veio o ver aos prantos de seu suicídio. Eu fora a última a vê-lo com vida. Fiquei atônita e desesperada. Como eu não atinara, perguntava. Nenhum médico do além me havia alertado. Nada impediu esse trágico desfecho. Como me senti pequena e miserável, tentando consolar com minhas parcas palavras esta mãe extremamente aflita. Contou-me que Albert tinha mania de grandeza. Para o Dia das Mães ele não comprava um simples maço de flores, mas 100 rosas. Se ia à peixaria era para comprar lagostas e ao mesmo tempo comprava purificadores de dedos de cristal. Era um grão senhor desprezando gentinha e admirando os grandes deste mundo. Muito gentil, tornava-se violento se uma crítica fosse feita diante dele. A nobreza. Na infância quis passar suas férias na Áustria. Seus pais decidiram acompanhar alguns dias neste país, mas ao chegar fez tamanho escândalo diante dos pais atônitos, dizendo: jamais acamparei neste país. Irei ao melhor hotel, ainda que seja por 2 dias. Mal pôde trabalhar. Empregou seu primeiro salário na compra de livros de história referentes à casa nobre austríaca húngara. Fato bizarro para um filho de operário. Fiquei alerta e logo pensei que a reencarnação de Albert, não aceita por ele, poderia ter provocado essa atitude. A mãe compreendeu muito bem o que eu tentava explicar. Juntou-se ao grupo onde tantos amigos a ajudariam a aliviar sua dor. E um dia veio a explicação através do guia espiritual Et. Albert era a reencarnação de um castelão austríaco muito orgulhoso e não podia aceitar ter nascido em um meio ambiente tão modesto. Pediu perdão à sua mãe. Ele tinha vindo reparar certas fraquezas e novamente havia falhado. Ao invés de se desesperar, sua corajosa mãe rezou sem fim, com tanto amor que ela recomprou o karma de seu filho. Albert terá que regressar, no entanto, só que esta vez mais forte, graças ao amor materno. Deus não separa os que se amam. O mundo da terra e o do céu estão ligados continuamente por fios invisíveis, mas possantes de amor. Quanto a história de Sara está profundamente ligada à minha infância, esta infância um tanto estranha, não muito parecida às outras. Eu não tinha amiga. Eu preferia muitos, mas
brincar com bolas de gude, xilingue, trepar em árvores, fazer mil diabruras com os meninos do vilarejo, ao invés de brincar com bonecas. Foi na escola de enfermagem, em 1944, que criei grande amizade pela Sara. Tinha minha idade e partilhávamos do mesmo quarto, o mesmo tablete de chocolate, quando tínhamos a sorte de encontrar algum. Por falar em chocolate, éramos G3 e tínhamos direito a 3 tablets de chocolate por mês. A irmã da clínica que nos trazia o chocolate fazia uma enorme chantagem para que o oferecêssemos no dia seguinte aos pobres jovens coitados do seminário de Vorep, que faziam seus estudos para padres e ficaram muito anêmicos sem o nosso chocolate. Durante muito tempo guardei rancor em relação aos vigários por causa deste sacrifício. É necessário dizer que tínhamos fome e o resto de rabanetes ralados não davam para guarnecer e saciar o estômago. Resumindo, certa noite Sara e eu decidimos comer tudo de uma vez só, para não ter que deixá-los no dia seguinte. Uma indigestão pavorosa nos deixou acordados a noite toda, indo ao banheiro, vomitando alternadamente chocolate de má qualidade. Depois desta desventura, nossos laços estreitaram-se mais ainda. Sempre juntos, trabalhamos juntas. Ou melhor, Sara me fazendo trabalhar. Eu realmente tinha graves falhas. Nós nos ajudamos mutuamente. Eu sabia que ela era órfã, sua mãe morrera ao dar-lhe à luz, seu pai fora assassinado. Que eu ignorava é que ela era judia e que ela fora escondida por um médico judeu após o assassinato de seu pai pelos alemães. As irmãs da clínica haviam ajudado escondido os judeus durante a guerra. Pessoas da resistência cuidaram com o mesmo carinho aos milicianos, aos alemães, aos maquisardes. Para eles eram homens que sofriam com balas no ventre e só isto. Naquela época eu não compreendia de família, de resistência, eu odiava os outros, eu ignorava muitas coisas, entre elas que Sara fosse judia. Eu a levava ao meu vilarejo sempre que podia. Mais tarde, a vida nos tendo separados, continuamos a nos corresponder a miúde. Sara morava em meu coração como uma irmãzinha querida, minha primeira amiga, com que eu partilhava meus segredos, com a qual eu chorava ao ouvir o tocar dos canhões, os bombardeios de Vercorps. Juntas, rindo e brincando, inconscientes do perigo, levamos cartas dos partisães às suas famílias após o nascimento da minha filha, durante os meses que fiquei na clínica. Ela largou tudo para se ocupar de mim, foi impagável. Sonhávamos em nos reunir um dia e juntos fundar um lar para crianças. Neste interim, até ganhar o dinheiro necessário, ela partiu para Paris a trabalho. Daniel, que me fazia na época uma corte cerrada, encontrado sempre nas casas das famílias onde eu era convidada, quando levava um comboio de crianças a Paris. Uma noite ela decidiu me levar para ver um espetáculo em Châtelet com uma das minhas amigas. Eu não tivera notícias de Sara. Já fazia um mês. Ela havia sido submetida a uma operação de apendicite e custava em se recuperar. Pedi a Daniel para me levar ao Boulevard Magenta, imaginando a alegria e a surpresa de Sara ao me ver. O pesar me aniquilou ao ouvir a zeladora dizer: mas, madame, ela está morta, enterrada há 15 dias, ela se suicidou. O choque foi tão grande que desmaiei. O entardecer e a noite foram horríveis. Pobre Daniel fez de tudo para me consolar, nada feito. Minha Sara morta. Partiu sem sequer uma palavra, uma linha, me abandonando. Que horror. Fui à delegacia de polícia no dia seguinte com a alma rasgada ao seu túmulo em Pante. Rezei por ela durante anos, todos os dias. Sara, minha linda, minha querida Sara, não é possível como você esteja morta. Me parecia que ela me escutava em algum lugar e eu ainda não sabia. Mas sua generosidade, sua grandeza de alma, eu havia oferecido seu casaco em 1944 a um servente que tinha frio, ela que nada possuía. Não podiam ter sido e não ser mais, era injusto. Ela que não tivera mãe, os anos se passaram, mas o esquecimento não veio. Durante minha iniciação continuei rezando por Sara, pedindo notícias suas. Continue rezando, disse meu guia, e Deus te escutará.
Pouco tempo depois, o médico me telefonou explicando que uma moça grávida não queria ficar com a criança. Eu poderia tomar conta dela durante algum tempo? Perguntou. Seus pais tinham um posto no olho da rua. Seu pai, prefeito da vila, não quer escândalo. Ela não tem um tostão, mas pode ser que, amparando, os pais cederiam e ela poderia ficar com o bebê. Eu aceito, é claro, esta jovem interiorana, honesta, infeliz, fora criada com muito mais críticas e trabalho que carícias. Aos 24 anos, ainda se sentia atemorizada pelos pais. Reservei-lhe um lugar numa clínica e os meses passaram. Uma manhã, ao acordar, a encontra no corredor, dobrada em dois. Ela tinha dores desde a véspera, mas nada me disse, pois recusava-se a ir ao hospital. Ela estava tendo uma crise nervosa e eu estava desvairada, pois era um feriado prolongado e era impossível se achar um médico ou uma parteira, e o tempo urgia. Finalmente deu à luz a uma bela menina, antes mesmo do médico de plantão que eu encontrara chegar. Diante de sua recusa categórica, eu não queria ficar com o bebê. Ela recusava até em conhecê-la. Entrei em contato com uma instituição particular para lhe confiar o bebê. Pedi a pais adotivos que eu conhecia, que moravam por perto, para se relacionar com a instituição, pois eles já tinham um dossiê pronto. 3 dias depois do nascimento desta menina, meu guia espiritual me perguntou: o que você pensa a respeito destes acontecimentos que ocorreram? Perguntou. Esta menininha nascida em sua casa não te diz algo? Perguntou. E diante do meu silêncio ajuntou: você não percebe que Sara acaba de te ser devolvida? Perguntou. Você rezou tanto que recomprou o seu karma. Sara tornou-se Elizabeth. Ela era judia, ela é católica, ela era só, ela tem pai e mãe, irmãos e irmãs, ela era enfermeira, ela termina seu curso de medicina. Que significam as nações de raça, de religião? Pergunta. Se a crença na reencarnação fosse nada, quanta tolerância haveria? Nada de racismo. Como poderíamos desprezar os pretos, os magberianos, os asiáticos ou outros, se nós mesmos o fomos ontem ou o seremos amanhã? Elizabeth não se parece em nada com Sara. Uma era morena e a outra é loira. Uma era rechonchuda e a outra é esbelta. Mas pondo de lado o físico, as reações de uma são as reações de outra. E algumas vezes, quando esta bela moça está diante de mim, em que eu não penso neste passado de 40 anos, uma reflexão, uma atitude me lembra tanto Sara que as lágrimas me vêm aos olhos. No dia de estrada, no fim da estrada, nós nos reencontraremos iguais, iluminados e livres. Talvez seja este o paraíso ou o nirvana. Evidentemente, essas estranhas aventuras pedem perguntas. Se no Oriente a noção de reencarnação é totalmente familiar, tal não está no Ocidente. Aqui se fala do assunto reticentemente ou chamamos de karma a tudo. Então o que é a reencarnação? Pergunta. Simplificando, se diria assim: o espírito volta várias vezes à Terra, cada vez em um corpo diferente. Muitas obras e muitas religiões se empenharam em ensinar essa doutrina, o budismo, o taoísmo, etc. Acreditar ou não constitui em si uma prova de evolução. Grandes santos atingiram um estágio místico muito puro sem esta crença, mas somente esta crença pode responder às milhares de perguntas que fazemos inevitavelmente sobre a vida e a morte. Há alguns anos estas ideias vêm ganhando terreno na Europa. Médicos como a doutora Kubler-Ross, por exemplo, estudaram e escreveram sobre este tema. Talvez a ciência evolua mais rápido que as religiões. Obviamente não somos hoje idênticos ao que fomos ontem, já que a nossa hereditariedade oscila. Na maioria das vezes somos parecidos aos nossos genitores. Os cromossomos, a educação, o meio familiar, os estudos, a raça, a religião podem nos impregnar mais a nível do corpo espiritual. Reencontramos nossas aquisições e perdas. No seio do grupo vivemos muitas experiências de reencarnação durante mais de 30 anos. Se estas não nos permitem compreender tudo, saber de tudo nos permitiriam levantar um cantinho da cortina. Assim é natural que eu queira partilhar um pouco
do que aprendi, isto que vivemos juntamente em Grenoble. Em determinado momento pudemos, enfim, segurar o leme. Tínhamos a opção de aterrissar. O caminho nem sempre é fácil, geralmente estreito e sinuoso, com subidas e descidas. Estamos muitas vezes nos encarando as nossas fraquezas, nossas lutas, nossos remorsos, nossas vitórias, mas será necessário sair desta dualidade um dia. A alternância da vida e da morte, do renascimento, para finalmente estar libertados. Nossa origem vem da mesma fonte, a energia suprema. A partir do momento em que esta evidência nos penetra, ficamos forçosamente mais atentos a nossos atos, pois sabemos que somos os artesãos de nossa própria vida. Se Deus em sua sabedoria não deu aos homens a lembrança de suas vidas anteriores, tinha suas razões, já que progredimos sem parar. Somos melhores do que fomos, mas estamos muito comprometidos para poder suportar o peso de nosso passado. Há um certo estágio de nossa evolução, e se isto pode nos ajudar de uma maneira ou de outra, em seu devido momento, as revelações ocorrem por si mesmas. Não se deve procurar saber a qualquer preço. Existem os riscos. Foi assim que uma jovem senhora, posta em estado hipnótico para regressar ao seu passado, voltou para casa totalmente desequilibrado, teve um acesso de delírio e quis jogar seu neném pela janela do 7º andar, porque ele era protegido por Deus. Ela queria provar que nada lhe aconteceria. Suponho que ela não aguentou seu estado hipnótico e que seu corpo etéreo foi atingido. Além disso, quantas vezes se diz a curiosos que eles foram príncipes, gente importante, etc., mas nunca camponeses ou um pobre João ninguém. Contarei algumas experiências vividas com simplicidade e conhecimento de caso, por razões de ajuda espiritual. Nascemos com nossa bagagem passível ou ativa, é o que chamamos de karma, a herança de nossos atos, bons ou maus. Karma é uma palavra hindu que significa propriedade. O karma não é necessariamente um acúmulo de dívidas, mas, como muitos acreditam, ele pode ser enriquecido de aquisições intelectuais, artísticas e espirituais. O karma não está fixado, jamais fixado, parado. Seres possuidores de amor podem recompor seu karma, e o acidente que poderia ter acontecido não é mais que um arranhão. Uma rápida evolução espiritual pode evitar certos sofrimentos que não tem mais razão de ser. Não podemos e nem devemos julgar um ente em sua provação, mas somente tentar ajudá-lo. Um amigo, Yogi, após uma conferência em Bruxelas, me perguntou se eu, ao meu ver, o karma, sendo útil à evolução, deveria também aliviar. Quando uma pessoa muito idosa carrega 2 malas e atravessa uma via movimentada, nós não vamos ajudá-lo? Perguntava. Foi minha única resposta. A caridade está aí. Jesus não veio para pregar a caridade, morreu na cruz para nos redimir? Pergunta. Mas se um homem faz o mal, se procura prejudicar, a lei do contragolpe não deixará de ser aplicada. Quando uma bola é lançada contra uma parede, obrigatoriamente retorna a quem a lançou. Se aquele que reza pelo outro é beneficiado mais cedo ou mais tarde por seu ato generoso, o mesmo ocorre com quem semeia o ódio e a desunião. É só olhar ao nosso redor e ir até no nível da história. Como terminam os ditadores? Pergunta. Sabine, dividida entre as crianças, o marido e sua profissão, vivia de maneira um pouco egoísta, talvez como todos nós. O marido, um tanto frívolo, havia pulado a cerca algumas vezes, mas Sabine sempre o ignorou, até o dia em que ele encontrou Flávia. Esta última era muito ambiciosa e o marido de Sabine tinha uma posição social muito desejável. Largou mulher e filhos para viver com a amante. Até aqui, esta história é banal e frequente. Passando o grande pesar, Sabine reencontrou seu equilíbrio, tentou viver em função de suas crianças e pelo trabalho que amava. Financeiramente, ela estava livre das enormes responsabilidades que obrigavam. Financeiramente, ela estava livre, mas enormes responsabilidades a obrigavam a lutar. A vida recomeçou e após a tempestade, retomou o contato com o marido em termos mais amigáveis. Ela não desejava se divorciar por causa dos filhos, mas esta decisão não ia de encontro com os interesses de Flavinha. O que esta infeliz fez? Pergunta. Que força sinistra ela desencadeou? De que bruxaria se serviu? Pergunta. Sabine começou a ter medo à noite em sua casa. Certos fenômenos desagradáveis se produziam. Barulhos inesperados. Em breve, um clima de insegurança se instalou. Depois quase foi atropelada juntamente com a sua filhinha. Muitos aborrecimentos se sucederam. Uma manhã encontrou um monte de terra no carro, sob seu banco. Só que o carro estava trancado. Então, sentindo muito medo, ela veio me contar suas desventuras. Ela tinha fé.
lhe propus sessões de magnetismo para que pudesse reencontrar seu equilíbrio, prometi rezar com ela. A reza protetora ajudaria. Efetivamente, tudo saiu bem. Tive a confirmação pelo guia espiritual Et que Flavie, inconsequente, havia manipulado forças ocultas para eliminar Sabine do seu caminho. E Et acrescentou tristemente: coitada, que bumerangue ela lançou sobre si mesma, disse o guia espiritual. O marido de Sabine sofreu um revés dos negócios e 3 meses após a libertação de Sabine, Flavinho contraiu uma grave doença. Outra aventura bem perturbadora me deixou uma lembrança muito possante. Vou contar essa história depois. Magu e Lebron, médicos do espaço, médicos do céu, médicos da terra.